Olá, olá pessoal, a gente está começando mais um Dialética do Pop e a gente vai falar de uma das séries mais hypadas do momento, de uma das séries mais comentadas do momento e um dos maiores sucessos em termos de crítica e recepção do público, com avaliações gigantescas no Rotten Tomatoes, no Letterboxd, enfim, com sucesso em tudo que está fazendo. Cada episódio uma obra de arte e, além disso, com todo aquele clima e mistério que faz a gente mergulhar na série de maneira completamente maluca, que é o que Ruptura tem feito com a gente. Vamos falar de Ruptura, o mundo do trabalho, alienação e a crítica do conceito de trabalho. Afinal de contas, eles são um dos elementos que a gente pode começar a pensar a partir da série, porque tem muita coisa em aberto nessa série que pode ir para lugares inimagináveis. Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Bem, Severance, o nome em inglês de Ruptura, foi lançado pela Apple TV em 2022, que é um streaming que tem um público muito mais restrito do que os demais streamings, e isso fez com que a série demorasse a engatar no público geral, porém, quando engatou, rompeu essa bolha da Apple TV, chegou em muita gente e o sucesso foi estrondoso, não só de público, mas também de crítica. A crítica vem recebendo muito bem a série, já vem colocando Ruptura como uma das melhores séries dos últimos tempos e, quiçá, uma das melhores séries já produzidas pela indústria cultural, porque Ruptura tem certamente instigado, não só pela sua qualidade da história, que a gente vai falar um pouco dela, mas também pela sua produção, a estética, tudo isso de um nível altíssimo, né? O ponto de partida de Ruptura é simples, porém que abre a brecha para questionamentos incríveis e que se desdobra de maneiras surreais dentro da série. Assistam, pelo amor de Deus, para vocês assistirem. Não tem spoiler por enquanto, tá? O procedimento cirúrgico é feito a partir das pessoas que querem trabalhar na Lumon, a empresa. As pessoas querem trabalhar na Lumon e algumas delas vão passar por um procedimento cirúrgico, topam passar por esse experimento cirúrgico radical feito pela Lumon Industries. E, a partir desse procedimento cirúrgico, a empresa oferece, então, separar completamente as memórias dos seus funcionários entre a vida do trabalho e a vida fora do trabalho. Isso faz com que as memórias das pessoas sejam divididas entre dentro do trabalho e fora do trabalho, fazendo com que seja praticamente duas pessoas diferentes dentro do trabalho e fora. Ao entrar no prédio, então, as lembranças dessa pessoa desaparecem, ficam para trás. E ao sair do prédio, as lembranças da pessoa dentro do trabalho desaparecem e ficam dentro do prédio, né? Há esse controle que você vai ver principalmente pela cena dele entrando e saindo do elevador, que é a cena onde essa transição de memórias acontecem. Isso faz com que abra uma brecha importante na série que é fundamental, que é um out, que é a pessoa que vive fora da empresa, que toma as decisões da sua vida, inclusive a escolha de se submeter ao experimento e a escolha de continuar dentro do experimento e trabalhando dentro da Lumon é feita pelo out, pela pessoa que vive fora da empresa. Por outro lado, a pessoa que vive dentro da empresa, que trabalha, que segue o experimento, que está lá dentro e que não tem a escolha sobre esse procedimento, sobre esse mundo, sobre o que ela vai estar sendo submetida dentro do mundo do trabalho, é o inning, ela não tem nem parâmetro do que é um trabalho bom, ruim, um trabalho exploratório ou não, enfim, porque ela não tem conexão nenhuma com o mundo exterior, sua existência se dá apenas dentro da Lumon, dentro do local de trabalho, que é o inning. Então vai ter o inning dentro do trabalho, o out e fora do trabalho, e que muitas vezes vão ter personalidades diferentes, vão ter estilos de viver diferentes, de encarar, de tomar escolhas de ético, moral, inclusive, bastante distintos. Vocês vão ver isso na série de maneira magnífica, e isso leva a série a premissas muito interessantes e questões muito interessantes, profundas, que a gente podia abordar se a gente não tivesse escolhido falar especialmente sobre a questão do trabalho. A série, então, vai, por exemplo, falar sobre a questão de identidade, por exemplo, são as mesmas pessoas, não são, e assim por diante. Vai falar sobre liberdade, a liberdade de escolher, com aquela pessoa que está dentro, ela tem liberdade para escolher, ela tem liberdade para se fazer, ela é uma pessoa, é um ser humano, alienação, e assim desafia a forma
como o trabalho se estrutura na vida contemporânea, de maneira onde, paulatinamente, a gente vê, por exemplo, coaches, etc., ou gente que fala de bem-estar, do cotidiano, etc., falando que a gente precisa separar o mundo do trabalho dos nossos problemas pessoais, como se fossem coisas muito diferentes. É possível separar? O fato é que a gente inevitavelmente separa. Muitas vezes a nossa personalidade dentro do trabalho é muito diferente da nossa personalidade fora. A gente não trata as pessoas fora do mundo do trabalho como tratamos dentro do mundo do trabalho. E isso é exacerbado por ruptura nessa lógica de que existe um in e um out, que vai fazer com que a gente, levante uma série de questões sobre essa ruptura entre o mundo do trabalho e o mundo de fora do trabalho. A série ela tem a produção executiva e muitas vezes a direção também, assim como a escolha de alguns momentos da história, etc., feita por Ben Stiller, que é um ator que fazia muitas comédias dos pipocões do cinema estadunidense e que agora está nesse desafio de ruptura, ao meu ver, mandando muito, muito, muito bem. Um dos impactos dentro desse contexto da série é que desde o seu lançamento, Ruptura foi aclamada pelo público e vem tendo uma recepção muito incrível e muito porque Ruptura, ao meu ver, ela captura um certo espírito do nosso tempo em que o debate sobre a cultura do trabalho, sobre o adoecimento mental no trabalho, sobre que tipo de trabalho a gente quer, sobre a precarização do trabalho, uberização, terceirização, zero hours contracts, né, o contrato de zero horas, e todo esse tipo de debate sobre o mundo do trabalho tem sido muito intenso nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo, e Ruptura vem nessa esteira de falar, é uma série onde tudo se passa dentro do mundo do trabalho, tudo se passa a partir da ideia do trabalho, né? Especialmente ali após a pandemia, houve um questionamento muito generalizado sobre a centralidade do trabalho na vida das pessoas, né? Então, as pessoas falando sobre, será que é isso? Então, a gente vê, por exemplo, inclusive, jovens da nova geração que estão sendo acusados de pessoas que não... sendo acusado como pessoas que não levam tão a sério o mundo do trabalho ou de preferirem uma vida mais amena do que uma vida tão tomada pelo trabalho, ou pessoas que preferem até um certo afastamento do mundo do trabalho para ter uma vida mais confortável, mais pacata, mais amena. As pessoas que podem fazer isso, é claro. Mas o fato é que, especialmente a partir da pandemia, houve diversas pesquisas, diversas matérias, debates públicos sobre o questionamento da centralidade do trabalho na vida das pessoas. Isso se expressa, por exemplo, em conceitos e até em conceitos como de grande renúncia, né, a busca entre o maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida do trabalho, que ganha muita força, mas também a partir de patologias como o burnout, né? No burnout você tem um adoecimento que está muito ligado à esfera do trabalho, ao cansaço, a estar exausto daquele ambiente, daquela vida que está o tempo inteiro girando em torno do trabalho. Não à toa, por exemplo, o Byung-Chul Han, ele vai colocar que esse tipo de patologia está muito ligado a uma visão onde você anda como um hamster dentro de uma roda que não sai do canto e você tem essa sensação e por isso você se esgota, né? Severance, então, ganharia essa força na recepção justamente por dialogar diretamente com um mundo que expressa a crise do trabalho, não como o trabalho, nesse sentido de crise do trabalho, como muitos teóricos antimarxistas ou críticos do marxismo colocam, como se acabou a era do trabalho e esse tipo de coisa, que inclusive Johnny já tem vários vídeos sobre esse tipo de debate aqui no canal dele. Mas como a crise do trabalho dentro do capital, né? Dentro desse modelo de vida, dentro de como nós nos relacionamos com o trabalho, como nós vivemos o trabalho, é a crise desse modelo de trabalho que parece fazer nós, enquanto humanidade, questionar o lugar do trabalho na nossa vida. Até porque, a gente vai ver, foi vendido durante muito tempo que o trabalho dignifica o homem. Mas parece que, com o passar do tempo, ele não dignificou. E não só não dignificou, como ele produziu um cansaço e uma exaustão tão grande da qual a gente quer se afastar do trabalho, né? Ruptura, então, ela dialoga diretamente com essa crise, levando ao extremo a ideia de separação entre o mundo do trabalho e a identidade do sujeito, né? O trabalho como aquele também que produz forçosamente essa ruptura, porque ele demanda que a gente, dentro do trabalho, seja outra pessoa. Sejamos apenas
corpo produtivo e não um ser humano. A série também vai criticar uma cultura corporativa, vai criticar a ideia da existência de uma cultura corporativa, dessa coisa do não só do vestir a camisa, mas como a cultura de um certo tipo de gestão de RH, de um certo tipo de mitologia em torno das empresas, que na série se expressa de maneira completamente exacerbada e maluca, que vai explodir a nossa cabeça. E muitas respostas ainda estão completamente em abertas na série sobre isso, mas o fato é que um dos pontos centrais é que esse falso ambiente de positividade, esse falso ambiente de inclusão, esse falso ambiente que diz para a gente que a empresa tem valores, tem horizontes éticos, morais, quando no fundo as empresas estão querendo lucro. No fundo, elas estão explorando o sujeito, seja ele dentro ou seja fora do mundo do trabalho. Essa cultura corporativa que está sendo frontalmente criticada também por Ruptura, ao mostrar essa cultura corporativa como uma espécie de mitologia quase, ou melhor dizendo, absolutamente religiosa. A Lumo, então, exemplifica esse modelo de cultura corporativa extremamente religiosa, na qual o controle sobre a vida dos funcionários e sobre os seus trabalhadores são tão intensos que eles criam um trabalhador completamente seu e alheio de qualquer externalidade, a ponto de que o trabalhador é incapaz de ter qualquer noção de mundo que não seja a própria cultura da empresa. Dentro da empresa, os innings, eles são completamente versões dessa cultura e dessa mitologia laboral que a Lumo quer que eles sejam. Essa dualidade do eu entre o interno e o externo do trabalho, e que produziu essa separação radical entre o out e o in, levanta uma questão filosófica fundamental sobre a continuidade da identidade do livre-arbítrio também, por óbvio, né? Então, se você tem, por exemplo, na modernidade, autores, e desde a Grécia Antiga, de diversas formas diferentes, a ideia de que a identidade, esse conceito tão central para a modernidade, abre aspas, muita gente vai falando que porque os identitários são a grande novidade pós-moderna, e veja, identitários nem sempre são pós-modernos, porque a filosofia moderna ela é extremamente identitária. Porque identidade é um conceito que está desde a Grécia Antiga e que chega como central na filosofia moderna, e que ele é tão central que ele constitui a nossa subjetividade, fazendo com que eu seja igual a mim mesmo. Isso é a ideia de identidade. E, portanto, a filosofia moderna é uma filosofia identitária. Isso é só uma provocação, ok? Fechando, continuando. E dito isso, autores, filósofos, como por exemplo o próprio John Locke, vai apontar que a identidade pessoal depende exatamente dessa continuidade da consciência ao longo do tempo, ou seja, dessa identidade da consciência ao longo do tempo, e que, portanto, em Ruptura, a gente teria um questionamento. São essas experiências separadas que não se cruzam o tempo inteiro a constituição de uma identidade? São realmente as mesmas pessoas? E a questão é que talvez não sejam. Talvez não sejam as mesmas pessoas, mesmo que no mesmo corpo. Se o Winnie nunca teve a chance de escolher a sua existência, podemos dizer que ele é um ser livre? Ele pode escolher o que ele pode fazer, se ele nem é de fato uma pessoa que escolheu viver, escolheu estar ali. Mas nós escolhemos viver, nós escolhemos estar onde a gente está. Ruptura faz a gente debater isso o tempo todo. A série também, a partir disso, levanta um problema ético fundamental, que é a tomada de decisão ao submeter aquele procedimento, né? O Winnie não tem agência sobre sua própria vida, afinal de contas, ele não escolheu o procedimento. Ele, inclusive, a sua existência depende da escolha de um outro, do seu out. Se o out quiser parar de trabalhar, aquele in morre, deixa de existir, né? E isso é fundamental. E, portanto, essa cisão reflete uma questão real do mundo do trabalho. Até que ponto nós temos o controle sobre as nossas vidas, sobre a nossa própria estrutura de vida, se as nossas necessidades para estar vivos dependem do nosso inning no mundo do trabalho?
a gente tem que se submeter a uma série de relações, se submeter a uma série de formas de lidar com o outro, submetermos a uma mitologia de existência corporativa, porque o nosso fora demanda que exista esse inning, percebe? Então, até que ponto nós realmente somos livres? Até que ponto nós realmente temos escolhas livres, livre-arbítrio, se nós não podemos fazer qualquer coisa? O nosso eu no trabalho pode fazer qualquer coisa? A resposta é que não. E, de certa forma, por mais que a gente fora diz que eu faria isso, aquilo outro com o meu patrão e não sei o quê, o fato é que quando chega lá dentro, não. Porque os boletos chegam em casa e você precisa pagar esses boletos. E, bem, o ideal, inclusive, seria se a gente pudesse excluir as memórias do mundo do trabalho para não sofrer tanto com uma vida tão insuportável que é uma vida que depende e demanda que a gente nos venda enquanto força de trabalho para existir, para sobreviver. A alienação do inning, portanto, vai além do esquecimento do mundo exterior. Para a gente trabalhar, a gente tem que deixar fora do mundo do trabalho os nossos problemas pessoais, a gente tem que deixar do lado de fora uma série de questões para poder a gente ser produtivo, como se não tivesse faltando pão em casa, como se a gente não tivesse com problemas pessoais, como se a chuva não tivesse arrastado uma barreira, como se nada. Como naquela cena de Parasita famosa, onde ele está com aquela cara de cansaço, de destruído, depois de uma inundação, enquanto a sua patroa atrás fala que a noite de chuva foi maravilhosa e ela está se sentindo bem melhor com isso. Diante dessa separação, dessa ruptura, será que de fato nós temos liberdade? A resposta é que o trabalho ele se impõe enquanto estrutura social, não só como uma necessidade biológica de que a gente precisa de coisas para comer e aí a gente no capitalismo tem que vender a nossa força de trabalho para fazer isso, mas fundamentalmente porque essa modalidade de sociedade, esse modelo social que é o capital, ao produzir essa forma da gente trabalhar, essa forma de trabalhar, ela molda também a nossa subjetividade de tal forma que cria uma ruptura entre eu e o eu do trabalho, né? E essa separação vai além do mundo exterior. Ele não sabe para que serve o seu trabalho, ele não sabe os verdadeiros objetivos da Lumon dentro da empresa, ele não tem acesso ao sentido do que ele produz, e isso nos leva a pensar que, de certa forma, a ruptura está beirando uma crítica muito comum a marxistas de que o trabalho alienado desse esquecimento, não só dessa ruptura com o mundo de fora, mas de que é um trabalho onde ele não sabe o que o aluno está fazendo, ele não sabe exatamente por que ele faz o que ele faz. Joguem aí no Google, refinamento de microdados, é o que os personagens da ruptura fazem ali, refinamento de microdados, e você, até hoje, a pessoa não sabe o que eles estão fazendo, a gente está tão às cegas quanto eles. O ponto é que essa separação faz com que o próprio trabalho tenha um caráter de obscuridade, de algo misterioso, de algo que aparece para a gente como uma ação sem qualquer sentido, uma ação sem qualquer profundidade humana, que não humaniza em nada. E, portanto, a gente pensa que, de certa forma, essa ideia de que se a gente trabalhar e desmistificar esses elementos produtivos a ponto de que a gente conheça o processo produtivo, que é esse processo de desalienação do mundo do trabalho, a gente melhoraria as coisas. Mas de onde vem exatamente essa ideia de que nós precisamos, de todas as formas, trabalhar e que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho é fundamental, e isso não é novo. Isso não é necessariamente novo, ou seja, não é tão novo assim, mas também não é tão velho quanto a gente imagina. Isso é uma construção da modernidade. Até a idade medieval ali, o trabalho tinha uma conotação nem sempre positiva. Na idade antiga, na Grécia Antiga, nem um pouco positiva. O trabalho era para os escravos, era para outras, para os servos, e assim por diante, mas os espíritos elevados não precisavam trabalhar. A modernidade, portanto, com a ascensão do capitalismo e a necessidade de colocar e de vender às pessoas o trabalho como um elemento fundamental, ser trabalhador como um horizonte fundamental da existência humana, começa a vender para a gente a ideia de que o trabalho dignifica o homem e coisas do tipo. Então você vai ter, por exemplo,
o trabalho é elevado a um princípio moral e social, e você vai ter na explicação de Max Weber ali, na Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, ele mostra de uma maneira interessante até como a visão religiosa do trabalho influencia no desenvolvimento do capitalismo, ou seja, transformar o trabalho, e eu acho que essa é a grande contribuição, por exemplo, de um Max Weber da vida, né? Porque a crítica marxista vocês mais ou menos têm noção, né? Mas a crítica de Weber muitas vezes aparece de uma maneira mais lateral, mal vista por alguns marxistas, mas tem um elemento interessante que eu queria colocar, que é justamente essa ideia de transformar a ideia do trabalho em uma transcendência quase que religiosa, ou seja, trabalhar é bom, trabalhar dignifica o espírito humano, trabalhar melhora a nossa vida na Terra, trabalhar melhora a nossa vida terrena, trabalhar remedia nossos pecados e esse tipo de coisa. E, portanto, ser trabalhador é algo bem visto como um processo de valorização do seu caminho pessoal para a realização individual e a dignidade humana. Já na tradição liberal, o trabalho é visto como um processo individual, obviamente, mas que o esforço e a dedicação são apresentados como pilares centrais para a ascensão. Então, se de um lado você tem, por exemplo, toda uma mitologia religiosa cristã ligada à dignificação do trabalho como ação privilegiadamente humanizadora e redentora do espírito humano, por outro, a tradição liberal apresenta que esse mesmo trabalho ele é colocado como um processo de pilar de ascensão social, que a gente vai ter hoje, por exemplo, no discurso da meritocracia. Essa visão ainda é predominante e sustenta a ideia de que a realização profissional deve estar no centro da nossa vida. E isso aparece, por exemplo, com Marx desmistificando essa ideia de que o burguês é aquela pessoa que trabalhou, que juntou dinheiro, etc. E portanto, é um homem dedicado que se abnegou e se abdicou de gastanças de uma vida boa para poder ganhar dinheiro e investir e se tornar uma pessoa rica no futuro. Marx destrói esse tipo de mito fundador do Capital, por exemplo, no capítulo 24 do Capital, na acumulação primitiva do capital. O fato é que essas mitologias que Severance critica de maneira muito interessante, principalmente quando fala da cultura corporativa, elas são basilares para o nosso mundo de vida. Elas são essenciais para produzir, né, essa separação entre o mundo do trabalho e a vida privada, entre o privado e o público. Né? A série propõe, então, essa reflexão de se o trabalho é realmente essencial para a constituição da nossa identidade e o que acontece quando a gente inclui, da forma como nós incluímos, o trabalho como constitutivo da nossa identidade social e da nossa existência. É ao questionar essa centralidade do trabalho, desse mito do trabalho, quando Marx faz, por exemplo, o capítulo 24 do Capital, ele está questionando, de certa forma, essa mitologia que se criou em torno do trabalho, e não a importância da categoria trabalho em si. Marx está nos questionando, então, se o trabalho, como atividade essencialmente humana, afinal de contas, é necessário uma atividade humana de produção para que ele garanta aquilo que é fundamental para a sua própria existência, que aí através da transformação da natureza, constituindo a sua própria humanidade. Isso seria muito por cima a ideia de Marx de pensar a atividade do trabalho. No entanto, no capitalismo, essa formação dessa identidade, desse trabalho, se dá de uma maneira alienada. E aí, quais são os impactos dessa formação alienada de uma atividade tão central para a humanidade, como coloca Marx? Um impacto subjetivo dessa atividade alienada na produção da identidade. Então você tem uma alienação que nem o trabalhador controla o que produz, porque o que produz pertence ao seu empregador, ao burguês, né? Ele também não controla o ritmo da produção, ele não controla a produção como um todo. Ele também faz do trabalho um trabalho de algo sem sentido. Aquele trabalho não faz sentido, não necessariamente somente porque ele desconhece todo o processo produtivo. No caso da ruptura, isso acontece de maneira grotesca, né? Ele não sabe nada do que está acontecendo. Mas também porque aquele próprio trabalho não diz nada sobre ele como pessoa, né? Mas, inclusive, o próprio sistema competitivo fragmenta
a existência dos trabalhadores enquanto coletividade, enquanto trabalhadores, enquanto classe. Né? Então você tem uma série de rupturas dentro da constituição do trabalho do trabalho e do trabalhador enquanto sujeito, mas também enquanto atividade dentro do capitalismo, que em última instância produz uma alienação de si mesmo. O trabalhador, portanto, não se reconhece enquanto trabalhador, enquanto parte desse corpo produtivo da sociedade e se torna e não se reconhece também enquanto ser que ativamente produz algo e, portanto, ele se torna um estranho a si mesmo e, portanto, aquela atividade é uma atividade tão vazia de sentido da qual a única coisa que o faz permanecer ali é a necessidade vital de garantir a sua subsistência física, a sua reprodução enquanto corpo orgânico. E, portanto, você é reduzido como os zines de ruptura são reduzidos a apenas seres que trabalham e sua existência gira em torno do trabalhar. Os zines da Lumon vivem essa alienação de forma absoluta. E, portanto, a ruptura ela eleva esse processo de alienação do capital, que é dúbio, que é muitas vezes confuso, que é experienciado de maneira muito mais problemática, muito mais complexa do que o que a gente está descrevendo aqui, mas que na ruptura, no filme Ruptura, na série, por ser total, você consegue perceber exatamente que eles não sabem o que eles produzem, eles não têm controle sobre sua rotina, eles não têm controle sobre o seu ambiente, eles não têm consciência do sentido dos seus trabalhos, mas eles sequer têm escolha de não estar ali, eles não têm nem suporte para escolher se vão viver ou não. O ponto é que, diante disso, Severance expõe de maneira extrema o que já ocorre no mundo real, e talvez por isso tenhamos nos identificado tanto. Um sistema que priva o trabalhador do significado daquilo que lhe dá a vida, que é a atividade que produz os meios necessários para a gente viver, controla a própria vida daquele sujeito, daquela pessoa, daquele ser humano, daquele indivíduo. O ponto é que, de certa forma, e aqui trazendo uma pimentinha para esse debate, não necessariamente que seja totalmente minha posição, mas o ponto é que, de certa forma, talvez a própria categoria trabalho seja um problema. A própria categoria trabalho tenha um problema guardado em si mesmo. É fato que nós precisamos ter essa troca com a natureza e produzir coisas para estarmos vivos, mas isso tem que ser submetido a uma lógica do trabalho? Ou isso poderia ser feito de outra forma? Talvez pudesse existir diversas formas diferentes da gente interagir com a natureza cujo nome não é o trabalho, cuja forma não é o trabalho. Por isso que talvez os europeus, quando pisaram nas Américas e viram os indígenas, chamaram eles de preguiçosos, que eles não trabalhavam, mesmo a gente sabendo que os indígenas faziam muitas coisas. Os europeus não reconheciam aquilo como trabalho. Porque talvez o tipo de interação dos indígenas com a natureza, com o outro, com a sua atividade para garantir a sua sobrevivência, não tenha nada a ver com a forma do europeu de fazer isso, que é a forma trabalho. Né? Então você vai ter, por exemplo, um debate muito interessante que começa ali na escola de Frankfurt, especialmente com Theodor Adorno, que aprofunda a crítica marxista do trabalho, mas mostrando que ela não é apenas um meio de exploração econômica, mas um instrumento de controle social. Ou seja, o trabalho não é só uma forma. O capitalismo vai lá e se apropria do seu trabalho, aliena o seu trabalho, como a gente estava colocando até agora, mas o trabalho, ele é um tipo de controle social, ele é uma disciplina, ele produz um sujeito a partir de uma forma de disciplinar um corpo através da sua atividade com a natureza, através de como você quer que o sujeito interaja e troque com a natureza para produzir os seus meios de um determinado jeito e não de outro. Adorno, então, comenta, né, argumenta que o trabalho no capitalismo não apenas aliena, mas ele disciplina. E aí, disciplina, obviamente, não é essa frase, esse termo que ele usa, né, o termo mais Foucaultiano, disciplina, mas, de certa forma, é isso que ele está falando, né? Ele disciplina, ele molda subjetividades, ele cria um sujeito, ele conforma o sujeito, não no sentido de tornar o sujeito conformado, mas de conformar, de dar a forma como o sujeito deve ser, a acostumar a gente a uma certa
relação com a norma, relação com o poder, relação com o outro, relação com a natureza, que naturaliza certas hierarquias, modalidades de existência, percebe? Portanto, faz com que a gente aceite uma certa lógica produtiva que é incutida sobre uma certa normatividade sobre o poder e sobre a hierarquia social. Safatli vai, por exemplo, ampliar essa crítica e trazer também o debate com autores, por exemplo, como Moïse Postone, e vai afirmar que o trabalho moderno funciona como esse dispositivo disciplinar. E aí ele já trazendo esse diálogo com certas leituras de Foucault. O trabalho, portanto, não é apenas um meio de produção e de reprodução das coisas necessárias para a gente viver, mas ele é um mecanismo que ensina os sujeitos o seu lugar na ordem social. Eles naturalizam que há hierarquias. Desde a hierarquia do ser humano sobre a natureza, eu interajo com a natureza porque eu submeto a natureza à minha vontade e não apenas troco com a natureza, como, por exemplo, os indígenas fazem, mas eu submeto a natureza à minha vontade. Mas se eu submeto a natureza à minha vontade, é normal que alguém possa me submeter, contanto que faça isso de maneira articulada, racionalmente. E aí, portanto, o trabalho é um mecanismo de disciplinamento. Os funcionários da Luhmann são submetidos a esse regime de controle, e não apenas no que fazem, mas também no que pensam e no que interagem. A empresa impõe códigos de condutas, palavras e até universos simbólicos, universos de lidar com sentimentos. Isso tudo vai aparecer no código de linguagem da Luhmann. E palavras que são permitidas, e regras e comportamentos rígidos, eliminando qualquer possibilidade de rebeldia, inclusive do ponto de vista estético. Isso também vai aparecer na Luhmann, na produção de quadros, de livros, e que fazem parte da mitologia e de encenações e de performance, passando desde o estético até o mundo do trabalho. A Luhmann tudo reproduz esse mundo dentro da própria Luhmann. Essa estrutura, portanto, reflete um aspecto real do mundo corporativo, mas do mundo do trabalho como um todo. E não só do trabalho no capitalismo, do trabalho enquanto forma humana de trocar com a natureza. E, portanto, sim, nós temos que trocar com a natureza para garantir a nossa sobrevivência, mas não necessariamente o trabalho é essa única forma de fazer isso. E pode ser que Ruptura também esteja nos trazendo para essa crítica. A cultura organizacional que remete a essa domesticação dos trabalhadores é um passo para a gente começar a entender filosoficamente esse aspecto de ruptura. A série, portanto, mostra que a submissão ao trabalho pode ser tão internalizada que a própria ideia de liberdade desaparece ou é fundida. Ou pior, é fundida, fazendo com que a gente ache que ser livre é realizar exatamente o que o sistema quer que a gente realize. A conclusão é que Ruptura nos faz pensar que não se trata de uma distopia. Ruptura pode ser uma ficção científica e pode ter elementos distópicos. Mas isso não é uma distopia sobre o mundo do trabalho, sobre o futuro do trabalho. É uma descrição do mundo do trabalho, atual, contemporânea. Ela nos obriga a olhar para o presente e questionar o papel do trabalho nas nossas vidas, mas mais. Ruptura nos obriga a questionar o papel do trabalho enquanto construtor ético e moral, seja para a sociedade capitalista e seu trabalho alienado, como coloca o marxismo mais clássico, mas seja a ideia do trabalho como todo na construção, por exemplo, em outros marxistas, do trabalho como eixo fundamental da constituição do novo homem. Será que a gente realmente precisa da constituição do trabalho como esse elemento central de novo? Será que basta a gente separar o trabalho dos seus mecanismos de alienação? Ou será que o próprio trabalho naturaliza mecanismos de hierarquia, de poder e de controle, sendo o próprio trabalho uma disciplina? E a gente precisa justamente escapar do trabalho de tal forma que a gente consiga pensar e imaginar outras formas de constituição, de produzir, de atividade humana, de interação humana com a natureza, para que a gente colha e tenha acesso aos meios necessários para a nossa subsistência, que não passe pela lógica do trabalho. Essas são muitas questões que Ruptura pode nos fazer pensar, e que você vai ter sua opinião, vou ter a minha, outro vai ter a outra, que eu tentei trazer um apunhado de descrições aqui. Mas será que, por exemplo, o trabalho é realmente o caminho para a realização, ou ele é uma imposição disciplinar e social?
Até que ponto temos controle sobre a nossa própria identidade quando o trabalho define quem somos? Quando o trabalho nos obriga a ser quem somos? Quando o trabalho nos obriga a termos o nosso inning e o nosso outing? O que acontece quando o trabalho se torna um espaço de controle ou de alienação? Dependendo da sua leitura marxista do conceito de trabalho e da crítica do trabalho da sociedade contemporânea. No fim, a separação entre trabalho e a vida proposta pela Luhmann não liberta ninguém. Pelo contrário, faz da vida, tanto dos personagens fora quanto dos personagens dentro, uma orbitação em torno do trabalho, ainda maior, ainda que nenhum nem outro saiba disso. Ou será que eles sabem? Se há algo a aprender com Ruptura, é que o verdadeiro questionamento não é sobre dividir o trabalho e a vida pessoal, mas é por que o trabalho ocupa um lugar tão fundamental na existência humana, seja no capitalismo, seja para pensar a vida para além do capital. Valeu, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.